Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrelina, de Língua Portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós iremos falar na nossa aula sobre funções da linguagem. Você já ouviu falar em funções da linguagem? Sabe o que significa as funções da nossa língua? E para você que está aí se preparando para o Enem, funções da linguagem cai no Enem. Vem comigo, vamos assistir? Funções da linguagem são as formas como cada indivíduo organiza sua aula, dependendo da mensagem que se quer transmitir. E para a transmissão dessa mensagem, vamos aos elementos que compõem a comunicação. Então, nós temos aí o emissor, que é aquele que envia a mensagem. No nosso caso aqui, eu que estou falando com vocês. Temos também o receptor, que é aquele que recebe a mensagem. No caso, você aí do outro lado da tela. Temos também a mensagem, que é o conteúdo das informações, né? Ou seja, sobre o que nós estamos falando. No nosso caso aqui, funções da linguagem. Temos também o canal de comunicação, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Aqui, no nosso caso, nós temos aqui as câmeras, né? Aí a sua televisão, o seu celular, o seu tablet, a internet, não é? Temos também o código, é a língua portuguesa, a língua pela qual nós estamos nos comunicando, ok? Temos também o contexto, né? O contexto é o objetivo ou a situação que a mensagem se refere. E aí nós temos os elementos da comunicação, né? Que são receptor, emissor, contexto, mensagem, canal e o código. As funções da linguagem são classificadas em 6 tipos. Nós temos aí o primeiro tipo, que é o referencial, também chamada de informativa. A função referencial, ela tem objetividade, ênfase na informação, conhecimento e esclarecimento, linguagem denotativa, quando usamos no sentido figurado, e visão unilateral, que atende o interesse apenas de uma das partes. Então, pessoal, a função referencial, ela é aquela função que vai direto ao assunto, direto ao ponto. Por exemplo, uma reportagem, né? Ela vai direto ao assunto ali que se quer falar, ok? Nós temos outros exemplos também, como uma tese, não é? Os textos jornalísticos, ok? Vamos para mais uma função da linguagem? A função emotiva. Trazer a informação com ênfase no emissor. Ela contém subjetividade, predominada pela primeira pessoa. Visão intimista, unilateralidade, preocupação com o eu, opiniões e relatos pessoais, né? Então, essa função emotiva, ela tem a ver com o eu, né? Quando eu falo de mim, sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos. Um exemplo é o diário. Quem lembra aí do diário, né? Que a pessoa escrevia ali os seus sentimentos, as suas emoções, o que acontecia no seu dia. Um exemplo mais recente hoje, né, que nós temos, são os blogs, né? O blog, ele fala ali dele, né? Ele está escrevendo sobre ele. E o Facebook, né, que é mais recente agora, né, para nós ali, né, tem gente que gosta de ir lá e falar a sua vida, né, ali relatar, ok? Temos também o Instagram, né, quem gosta aí de postar o seu dia, a sua vida no Instagram. Então, essa é a função, um exemplo de função emotiva, ok? Vamos para mais uma função? A função conotativa ou apelativa. Esse objetivo é influenciar o receptor com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você. É a linguagem usada nos discursos, sermões e propagandas, né? Então, pessoal, essa função apelativa,
ela é aquela função que tem o objetivo de persuadir, né? De colocar, de impor, ok? Nós temos exemplos de função apelativa, por exemplo, a propaganda, né? A própria propaganda, né? Quando ela diz compre isto, coma isto, beba isto, não é? Ela está dando uma ordem, né? E um exemplo aí do nosso dia a dia também, da função apelativa, as nossas blogueiras, né? As influencers, as digitais influencers, né? As influencers, ela usa essa função também, né? Essa função apelativa, né? A gente observa, vê, nos convence, ok? Vamos para mais uma função? Função metalinguagem, né? ênfase no código quando a linguagem se volta sobre si mesma, transformando-se em seu próprio referente, né? Então, vamos ver aí na tela um exemplo de função de metalinguagem. Nós temos aí o quadro do Van Gogh, né? Então, Van Gogh por ele mesmo. O que que isso significa? É o Van Gogh pintando um quadro dele mesmo pintando. Entenderam? Então, por isso, Van Gogh por ele mesmo. Um exemplo que nós temos também, Machado de Assis, né? Nos seus livros ele gosta muito de escrever, alguém escrevendo o que ele escreve, dele por ele mesmo. Um exemplo atual para nós hoje, vamos dizer que seja um fotógrafo. Imagine um fotógrafo, né? Ele está fotografando, ok? E aí ele tira uma foto, uma selfie, né? Dele mesmo fotografando. Então, dele para ele mesmo. Função metalinguagem, ok? Vamos para mais uma função? A função fática. Essa função, ela tem o objetivo de interromper, prolongar ou estabelecer a a comunicação, ênfase no canal. A palavra fática, ela significa ruído, né? Então, pessoal, ruído o que significa essa função? Qual é a função dela? De chamar a atenção. Por exemplo, quando eu digo, ei, olha aqui, olha para mim, né? Ou então, tem pessoas que falam assim, e aí, tipo assim, né? Tipo assim, né? Oi, oi. Chamar a atenção. Isso é função fática. E um exemplo que nós temos no nosso dia a dia hoje, né? Que você não vai mais esquecer, na música, por exemplo. Tem muita função fática na música, né? O DJ, quando ele coloca lá aquela tuti, 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 função fática, né? Tem uma música também de Elis Regina, né? Que ela canta alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. Então, alô, alô, função fática, está chamando a atenção, ok? Então, a função fática. A palavra fática, ruído, rumor. Testar o canal de comunicação, avaliar o nível de entendimento e o exemplo nas músicas, né? Agora, vamos para a função poética. A função poética, ela tem a ênfase na mensagem, prioridade na estética. Aí nós temos um exemplo, nós temos uma imagem, né, de Milor Fernandes, que ele conta. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Observa na imagem, pessoal, que ela tem a função dela a poética na estética, né? É de deixar aquela imagem, quando você olhar, de uma forma pensativa, fazer com que você pense ali o que aquele livro, né? O que aquele autor está querendo dizer ali, já bem de cara, ok? Agora, vamos exercitar seus conhecimentos? Questão 1. Qual a função da linguagem presente na frase? Ligue agora, não perca esta oportunidade. Letra A, função expressiva. B, função apelativa.
C, função metalinguística ou D, função fática? E aí? Acertou quem marcou a letra B, função apelativa. Segunda questão. Com qual elemento da comunicação está relacionada a função metalinguística da linguagem? Letra A, código. B, canal. C, mensagem. Ou D, receptor? Letra A, código, não é? Terceira questão, indique quais as funções da linguagem presente nas seguintes frases. Alô, alô. Função fática. Se você colocou função fática, parabéns. Letra B, 1995. Foi um ano muito difícil para mim. E aí, qual será que é essa função? Função emotiva ou expressiva. Quarta questão. Em qual função da linguagem a ênfase é dada ao contexto comunicativo, tendo como principal objetivo informar o receptor da mensagem sobre o assunto específico? Letra A, função apelativa ou conotativa. B, função metalinguística. C, função fática. Ou D, função referencial ou denotativa. E aí? Acertou quem marcou a letra D, função referencial. Muito bem. Pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Se você gostou dessa aula, convide mais pessoas que também precisam aprimorar os seus conhecimentos. E para essas e outras aulas, acesse a nossa plataforma Eduque. Até o nosso próximo encontro.